Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula repleta de conhecimento. Antes de começarmos, eu vou fazer um questionamento. Já imaginaram se o etanol pudesse falar? O que será que ele diria sobre a sua vida como petróleo verde? Vamos embarcar nessa aventura e descobrir juntos todos os segredos e encantos desse combustível mágico. Preparem-se para uma aula cheia de aprendizado e diversão. Eu sou o Paulo Henrique e vou estar junto com vocês nessa jornada. Vamos lá então? Hoje vamos falar sobre os impactos ambientais da produção do etanol a partir de diferentes matérias-primas. Quando pensamos em etanol, geralmente associamos a uma fonte de energia mais limpa e sustentável em comparação a combustíveis fósseis, como por exemplo a gasolina. No entanto, é importante entender que a produção do etanol também pode ter impactos negativos no meio ambiente, dependendo da matéria-prima que é utilizada. Na hipótese de uma fazenda onde são cultivadas duas plantas diferentes para a produção de etanol, cana-de-açúcar e milho, o que é que vocês acham? A cana-de-açúcar é uma matéria-prima comumente utilizada no Brasil, enquanto o milho é mais comumente utilizado como fonte de etanol nos Estados Unidos. A produção do etanol a partir da cana-de-açúcar apresenta uma série de vantagens ambientais. Durante o seu crescimento, a cana-de-açúcar absorve o dióxido de carbono da atmosfera e isso impacta positivamente na redução dos gases de efeito estufa. Além disso, a vinhaça, um subproduto da produção do etanol da cana, pode ser utilizada como fertilizante natural, evitando o uso de produtos químicos que são prejudiciais ao solo. Por outro lado, a produção de etanol a partir do milho pode ter impactos ambientais mais negativos. O cultivo intensivo do milho requer grandes quantidades de água e fertilizantes químicos que podem poluir recursos hídricos próximos. Além disso, o processo de conversão do milho em etanol consome uma quantidade significativa de energia, o que pode aumentar as emissões de gases de efeito estufa. Por fim, o rendimento da produção de etanol a partir do milho é significativamente menor que a partir da cana-de-açúcar. Vamos comparar agora o etanol e a gasolina em termos de eficiência energética, emissões de gases de efeito estufa e custo. Em relação à eficiência energética, o etanol tem uma vantagem, pois pode percorrer uma distância maior com a mesma quantidade de combustível devido ao seu maior poder calorífico. A fórmula para eficiência energética é simplesmente a distância percorrida dividida pela quantidade de combustível consumida. Quando se trata de emissões de gases de efeito estufa, o etanol também leva a melhor. Sua queima libera menos dióxido de carbono na atmosfera quando comparado à gasolina, o que contribui para a redução do efeito estufa e beneficia o meio ambiente. No aspecto financeiro, o etanol geralmente é mais acessível, especialmente em países como o Brasil. O preço do etanol costuma ser inferior ao da gasolina, tornando uma opção mais econômica para os motoristas. Em resumo, ao analisar a eficiência energética, as emissões de gases de efeito estufa e o custo, o etanol destaca-se como uma escolha vantajosa. No entanto, é importante considerar outros fatores, como a disponibilidade, preço e compatibilidade com o veículo, ao tomar a decisão entre etanol e gasolina. Atualmente, os motores produzidos no Brasil, inclusive, podem consumir tanto o etanol como a gasolina em quaisquer proporções, e isso é bastante vantajoso. Vamos agora explorar o papel do etanol na redução da dependência de combustíveis fósseis e na diversificação da matriz energética. Imaginem uma cidade onde todos os carros são movidos a gasolina, dependentes constantemente desse tipo de combustível finito. Agora entra em cena o etanol como uma alternativa sustentável. O etanol desempenha um papel crucial ao reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis como a gasolina. Ele é produzido a partir de fontes renováveis como a cana-de-açúcar, milho ou resíduos agrícolas, permitindo um ciclo de cultivo contínuo. Isso contrasta com os combustíveis fósseis, que são finitos e não são renováveis. Se inicialmente a cidade consome apenas gasolina, ao introduzir o etanol como uma opção de combustível, a quantidade de etanol consumida tende a aumentar.
Isso resulta em uma maior diversificação da matriz energética, expressa pelo aumento percentual na fórmula. Dessa forma, o etanol desempenha um papel significativo ao oferecer uma alternativa sustentável, contribuindo para a redução da dependência dos combustíveis fósseis e promovendo a diversificação de nossa matriz energética. Vamos explorar agora alguns desafios na produção em larga escala de etanol e descobrir se ele realmente é uma alternativa sustentável. Suponham que estamos em uma fábrica de etanol onde o objetivo é produzir grandes quantidades desse biocombustível para abastecer veículos de uma cidade. No entanto, em qualquer empreendimento, existem obstáculos a serem superados. Um dos desafios é a disponibilidade de matéria-prima para produzir etanol em larga escala. É necessária, portanto, uma grande quantidade de cana-de-açúcar, milho ou outra fonte de biomassa para isso. A questão-chave aqui é a seguinte: temos ou não matéria-prima suficiente para atender a crescente demanda? Isso é uma preocupação que cientistas e agricultores estão enfrentando. Outro desafio é a eficiência do processo de produção. A transformação da matéria-prima em etanol consome energia, água e produtos químicos. É essencial garantir, portanto, que esse processo seja eficiente, mas também sustentável, minimizando o seu impacto ambiental. Se a quantidade de etanol produzida for alta em relação aos recursos consumidos, isso indica uma maior viabilidade e sustentabilidade. Cientistas e engenheiros, portanto, estão dedicados a superar esses desafios, desenvolvendo tecnologias mais eficientes, explorando fontes alternativas de biomassa e buscando maneiras de reduzir o consumo de recursos durante a produção. No final, a esperança é que o etanol se torne uma alternativa sustentável, contribuindo para a preservação ambiental e fornecendo uma fonte de energia limpa para os veículos. Todos nós podemos, então, desempenhar um papel muito importante nessa construção de levar o mundo a um mundo cada vez mais sustentável. Preparados para mais conhecimento? Vamos agora explorar o uso do etanol como combustível no Brasil e descobrir como ele contribui para a economia e para o meio ambiente. Gente, no Brasil, o etanol é amplamente utilizado como combustível, especialmente nos carros flex. Já ouviram falar, né? Esses carros são verdadeiros camaleões capazes de se adaptar tanto ao etanol quanto à gasolina. O uso do etanol como combustível no Brasil traz benefícios econômicos. O país é um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, matéria-prima para a produção do etanol. Isso gera empregos na indústria agrícola, nas usinas de processamento e distribuição de combustível. É como se o etanol fosse um verdadeiro gerador de empregos, ajudando a fortalecer a economia do país. Além do mais, o etanol contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Durante o processo de crescimento da cana-de-açúcar, ela absorve o dióxido de carbono da atmosfera. Quando o etanol é queimado nos motores dos carros, menos CO2 é liberado em comparação à gasolina. E isso ajuda a combater as mudanças climáticas, preservando o nosso planeta. Chegamos ao final dessa incrível aula sobre etanol e a sua importância como petróleo verde. Vimos diversos tópicos interessantes e espero que vocês tenham aprendido bastante nesse nosso encontro. E para consolidar ainda mais o seu conhecimento nesta aula, os próximos passos obrigatórios são os seguintes. Acessem a plataforma e leiam o texto de aprofundamento que já está disponível. Respondam às questões do quiz e participem do fórum de discussão, respondendo à questão central, comentando a resposta de 2 outros colegas. Assim, vocês terão a frequência e terão atribuído uma nota de participação nessa aula. Forte abraço a todos e todas e até a próxima!